Olá, meu nome é Tarcísio Cláudio Teles Passos e hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos da contabilidade. Qual que é o conceito de contabilidade? A primeira coisa que a gente vê é o conceito. É a ciência social que estuda e controla o patrimônio das entidades para fornecer informações confiáveis para a tomada de decisão. Então, percebamos que o objeto da contabilidade é o patrimônio. O campo de aplicação são as entidades, ou seja, as empresas, as organizações sem fins lucrativos, a administração pública também se utiliza da contabilidade, e a finalidade é fornecer informações. E essas informações têm que ser confiáveis para que se possam ser tomadas decisões. Bom, quem são os usuários das informações contábeis? Primeiro, nós temos como usuário os sócios, acionistas, cotistas das empresas. Para quê? Para avaliar a rentabilidade e segurança dos investimentos que eles fizeram. Então, se eles aplicaram dinheiro na empresa, é importante eles saberem se esse dinheiro está sendo bem aplicado e está tendo retorno. Os administradores, diretores, executivos, para quê? Para controle e planejamento, para tomar decisões. Então, tem que planejar e controlar para tomar decisões e para ver o reflexo dessas decisões que eles tomaram nas finanças da empresa. O governo, para fiscalizar os tributos, os concorrentes, por quê? Dependendo de como está o concorrente, de como está a empresa, os concorrentes eles vão traçar estratégias diferenciadas. Por exemplo, se uma empresa estiver dando muito lucro, crescendo muito, o concorrente pode pensar assim, peraí, mas por que essa empresa está crescendo tanto? Clientes, para ver se a empresa vai cumprir o prazo. Por exemplo, ela vende um produto para ver se ela vai ter condições de cumprir esse prazo, se vai ter recursos para poder fabricar o produto que ela encomendou. Bancos e financeiras, para ver se a empresa tem capacidade de pagamento. Por exemplo, a empresa pede um empréstimo no banco e o banco vai ver, através dos demonstrativos contábeis, se a empresa tem condições de pagar esses empréstimos. Os fornecedores, para saber se o cliente vai ter condições de pagá-lo. Às vezes o cliente compra a prazo, a empresa compra a prazo, se ela não tiver condições de pagar esse fornecedor. E os empregados, para saber o quê? Para fazer uma negociação salarial, para ver se eles vão ter participação nos lucros, se a empresa tiver um lucro muito grande e tem participação nos lucros, para saber quanto que vai ser essa participação. Então esses são os principais usuários da contabilidade. Agora, para a gente entender melhor a contabilidade, a contabilidade está presente na nossa vida pessoal mesmo. Nós, como pessoa física, podemos utilizar a contabilidade. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um amigo meu, que é o José Preá, e vamos olhar o seguinte, o José Preá ele tinha de dinheiro no bolso R$ 2.000, na conta do banco R$ 6.000, tinha uma aplicação financeira no banco de R$ 2.000, um apartamento de R$ 450.000, tem um veículo de 72 mil, uma moto de 13 mil, um lote de 40 mil, emprestou dinheiro para o cunhado, que foi R$ 5.000, e tem um total de 590 mil nesses bens aí, direitos que ele tem. A pergunta que a gente faz é a seguinte, esse José Preá, ele está bem ou ele está mal? Normalmente, as pessoas vão pensar assim, esse José Preá está ótimo, olha o tanto de bens que ele tem, assim, 590 mil em bens e direitos, não, ele está muito bem. Depende. Por quê? A gente tem que ver quais são as obrigações que esse José Preá tem. Então vamos ver aqui, quais são as obrigações dele. Isso é o que ele tem de bens e direitos. O que são bens aqui? O dinheiro, a conta no banco, a aplicação financeira, apartamento, veículo, moto, lote, são bens. O que é direito? É um empréstimo que ele fez para o cunhado. Ele tem o direito de receber esse valor. Mas quais são as obrigações do Zé Preá? Ele tem um empréstimo no banco de 45 mil, ele tem um financiamento que ele deve para o banco de 470 mil, tem uma dívida com o sogro de 18 mil e está devendo um cheque especial de 7 mil reais. Então o total das obrigações dele foi 540 mil reais. Então perceba que ele tem de bens e direitos 590 mil. Mas e as obrigações que ele tem? Ele tem 540 mil de obrigações. Significa que ele não está tão bem assim. Por quê? Dos 590 mil que ele tem ali de bens e direitos, quanto que ele precisou de dinheiro de fora, de outras pessoas para poder comprar esses bens e direitos de 590 mil? Ele teve que pegar 540 mil
emprestado, ele tem de dívidas 540 mil. Ou seja, dos 590 mil que ele tem aplicado, aqui ó, que ele tem aplicado, 590 mil que ele tem aplicado, 540 veio de terceiros. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: quanto desse dinheiro todo que é de 590 mil que ele tem de bens direitos aqui, quanto que é dele, que ele colocou de dinheiro dele? Ele colocou 50 mil reais, porque ó, 590 menos 540, o que ele colocou dele, ó, foi 50 mil reais, que a gente chama de patrimônio líquido. Então, ó, o patrimônio bruto do Zé Preá são seus bens de direitos, que é 590 mil. O patrimônio bruto dele, menos as obrigações, que são 540, nós vamos achar o patrimônio líquido do Zé Preá, que é 50 mil reais. Então, isso aqui é um balanço patrimonial do patrimônio do Zé Preá. E o que é o patrimônio? O patrimônio são os bens, direitos e obrigações. E o patrimônio bruto, que são os bens e direitos menos as obrigações, nós vamos achar o patrimônio líquido. Qual que é o patrimônio líquido? 50 mil reais, que é o recurso que é do Zé Preá. O resto são recursos de terceiros. Então, ó, nós estamos vendo aqui já alguns conceitos. Primeiro, bens e direitos. Então, esse lado aqui do patrimônio do Zé Preá, a gente fala que é o ativo, que são os bens e direitos. E esse lado todo aqui a gente chama de passivo, que são as obrigações. Então eu tenho as obrigações, que são as origens de recursos também. Ó, os bens e direitos, que é o ativo, é tudo que o Zé Preá tem de aplicação. Então os recursos que ele tem foram todos aplicados aqui desse lado, que são os bens e direitos. Então ele tem 2 mil aplicado em dinheiro, que é o dinheiro que está no bolso, tem 2 mil na conta no banco, tem 2 mil de uma aplicação financeira, tem 2 mil que ele aplicou no apartamento, tem 72 mil que ele aplicou no veículo, tem uma moto que ele aplicou 13 mil reais, 13 mil aplicado no lote e 5 mil que ele aplicou emprestando dinheiro para o cunhado. E da onde que veio esses 590 mil? Ó, 540 mil veio de terceiros, então a gente fala que esses 540 mil são capital de terceiros, porque é dinheiro que terceiros emprestaram para o Zé Preá para ele poder aplicar em bens e direitos, que é esse ativo aqui, que é 590 mil. Então o lado de cá, esse lado esquerdo, que são os bens e direitos, a gente chama de aplicação de recursos. E quais foram as origens? 540 mil foi origem de terceiros, terceiros emprestaram. E 50 mil foi origem própria, origem do próprio Zé Preá, dinheiro dele. Então, o total das obrigações, ou seja, o total das origens, vai ser igual ao total das aplicações, ó, 590 mil, 590 mil. Então, olha os conceitos que nós extraímos aqui, que o ativo são os bens e direitos, que são as aplicações de recurso, é onde está aplicado o recurso do Zé Preá. E o passivo é composto das obrigações e do patrimônio líquido. E o passivo são as origens de recursos. Nós temos 2 tipos de origens aqui. As origens de terceiros, que nesse caso aqui é 540 mil, que é dinheiro que o Zé Preá pegou emprestado, e origem própria, que é 50 mil. O ideal é que a gente tenha mais origem própria do que de terceiros, porque a origem de terceiros a gente vai pagar juros. O Zé Preá aqui ele tem mais origem de terceiros do que própria. Outro conceito que a gente extrai é que é o patrimônio do Zé Preá. O patrimônio ele é composto por bens, direitos e obrigações. E ainda temos outro conceito que é o patrimônio bruto, que é o ativo todo, que é 590 mil. O patrimônio bruto menos as obrigações, que são 540 mil, nós vamos encontrar o patrimônio líquido, porque 590 menos 540 é 50 mil. O patrimônio líquido é o próprio recurso que o Zé Preá colocou nessas aplicações de recursos. Dos 590 mil que ele tem aplicado em bens e direitos, 50 mil veio do bolso dele e 540 veio de terceiros. Bom, isso pode acontecer também com uma empresa. Assim como eu mostrei o Zé Preá, isso aqui poderia ser o balanço patrimonial de uma empresa. Só que esse balanço patrimonial de uma empresa, ele é um pouco diferenciado e nós vamos ver mais para frente. Então, só para a gente recapitular aqui, por que chama balanço patrimonial? Porque é igual uma balança, sendo que o total de aplicação de recursos tem que ser igual ao total de origens. Se a gente olhar nesse desenho da balança aqui, ó, o ativo são as aplicações de recursos, que é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, que são as origens de recursos. Essas origens podem ser de terceiros, que a gente chama de passivo propriamente dito,
E essa origem também pode ser própria, que a gente chama de patrimônio líquido. Por isso que chama balanço, porque é igual uma balança. Bom, como é que é a estrutura do balanço patrimonial? A Lei 6.404, que é a lei que rege a contabilidade, o que é que ela fala? Ela determina que o ativo ele tem que ser dividido em dois grandes grupos, que é o ativo circulante e o não circulante. E o passivo também ele é dividido em circulante e não circulante. E a gente tem do lado do passivo também, do mesmo lado, o patrimônio líquido, são os recursos próprios. Então, como é que é isso? O que é o ativo circulante? O ativo circulante são os bens e direitos realizáveis até o término do exercício seguinte. Como assim? São aqueles bens e direitos que a empresa pode transformar em dinheiro nos próximos 12 meses. Então, por exemplo, o dinheiro que está no caixa, o dinheiro que está no banco, é só a empresa lá e pegar esse dinheiro. Então, ele é considerado circulante. Um cliente que a empresa vende para esse cliente, que o cliente vai pagar a empresa daqui a 60 dias, ele é um ativo circulante, é um bem ou direito que vai ser realizado dentro de 12 meses, ou seja, vai ser transformado em dinheiro nos próximos 12 meses. Então vamos supor que a empresa venda para um cliente e divida 36 mil que fez a venda, dividiu em 36 parcelas de 1.000. As 12 primeiras parcelas, ou seja, que vão vencer nos próximos 12 meses, serão classificadas no ativo circulante. Como cada parcela vai ser R$ 1.000, porque dividiu em 36 vezes 36 mil reais, ou seja, as 12 primeiras parcelas, R$ 12.000, estarão no ativo circulante. E as outras 24 parcelas restantes, que é R$ 24.000, estarão classificadas no não circulante. Então, o ativo circulante são os bens e direitos que vão ser realizáveis, ou seja, transformados em dinheiro nos próximos 12 meses. E o ativo não circulante? O ativo não circulante ele é dividido em vários grupos. O primeiro deles é o realizável a longo prazo, que são os bens e direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Ou seja, é tudo aquilo que a empresa vai transformar em dinheiro, todos os bens e direitos que a empresa vai transformar em dinheiro, num prazo superior a 12 meses. No exemplo que eu dei, que a empresa vendeu para um cliente em 36 parcelas de 1.000, as 24 parcelas, as 12 primeiras parcelas ficarão no circulante e as outras 24 parcelas, que dá R$ 24.000, aparecerão aqui nesse realizável a longo prazo. Já os investimentos também fazem parte do não circulante, são aplicações de recursos que a empresa faz, os bens e direitos ou aplicações de recursos que a empresa faz que tem caráter duradouro e que não fazem parte da atividade operacional da empresa. Então, por exemplo, se a empresa compra um imóvel e esse imóvel ela não vai usar na atividade dela, ela vai, por exemplo, alugar esse imóvel vai ser considerado um investimento e vai ficar ali no grupo do investimento. É óbvio que tudo que está no ativo é considerado investimento, mas esse grupo de conta investimento aqui ele é diferente. São aqueles bens e direitos que a empresa adquire e que não vai ser utilizada na atividade operacional dela. Então, é classificado aqui, por exemplo, uma obra de arte. A empresa, ela compra e vende obra de arte? Não, é uma empresa, uma indústria. Então, uma obra de arte que ela compra vai ser considerado um investimento e vai classificar aqui no não circulante como investimento. O imobilizado é investimento de caráter permanente, corpóreo e que são realizados para os fins da empresa, ou seja, para a atividade operacional da empresa. Um veículo que ela compra, uma máquina que ela compra para produzir, um imóvel que ela compra para utilizar na atividade operacional dela. Então vem classificado aqui no imobilizado. Depois eu vou passar conta por conta desses grupos de conta, do ativo e do passivo. E o intangível são aqueles bens incorpóreos de caráter permanente relacionados com a atividade da empresa. Então, por exemplo, uma patente que a empresa compra. A empresa comprou uma patente. A patente você pega nessa patente? Não. Ela comprou essa patente vai ser utilizada na atividade operacional dela. Ela compra uma marca. Essa marca, ela vai utilizar dessa marca. E essa marca é incorpórea, você não pega nela, ela vai ser classificada aqui no intangível. Isso é importante ressaltar o seguinte, que marca ou patente tem que ser aquela marca ou patente que a empresa comprou. Se ela simplesmente criou uma marca ou
registrou uma patente, ela não vai aparecer no intangível, porque não houve desembolso da empresa, a empresa não comprou. Só quando a empresa comprar é que ela vai aparecer no intangível. Depois nós vamos abrir melhor essas contas. Então aqui nós temos que o ativo são aplicações de recursos. Agora nós vamos no lado do passivo e patrimônio líquido, que são as origens de recurso. O passivo circulante são aquelas obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte, ou seja, é tudo que a empresa tem que pagar nos próximos 12 meses. Então, por que a gente fala que é uma obrigação exigível? Porque vai ser exigido que seja pago. Então, ó, todo ativo é realizável, porque ele vai ser transformado em dinheiro. E todo passivo, ele é exigível, porque vai ser exigido que seja pago. O passivo circulante são aquelas obrigações que a empresa tem que pagar nos próximos 12 meses. Então vamos pensar que a empresa pega um empréstimo de 36 mil, vamos esquecer juros, e vai pagar em 36 parcelas de 1.000. As 12 primeiras parcelas de 1.000 que a empresa tem que pagar, que é 12 mil reais, vai aparecer no passivo circulante, porque são aquelas obrigações que a empresa vai ter que pagar nos próximos 12 meses. Já no não circulante, são aquelas obrigações que a empresa tem para cumprir com prazo superior a 12 meses. No exemplo que eu dei, de 36 parcelas de 1.000, as 12 parcelas de 1.000 ficarão no passivo circulante. E as 24 parcelas restantes de 1.000 ficarão no não circulante, porque elas vão vencer, tem prazo de vencimento superior a 12 meses. E o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, no caso de uma empresa, são os recursos que os sócios colocaram na empresa. Então, quando os sócios abrem a empresa, eles colocam recursos dele na empresa. Então, esse patrimônio líquido é a representação dos recursos que os sócios colocam na empresa e algumas outras coisas mais. Os lucros que a empresa vai dando também vêm para esse patrimônio líquido. Então, aqui, ó, o passivo circulante e não circulante está aqui, ó, representa o capital de terceiros. E o patrimônio líquido representa o capital próprio. Tanto o passivo circulante como o não circulante e o patrimônio líquido são as origens de recursos da empresa. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos analisar cada conta do ativo. Então, ó, antes disso, vamos apresentar como que deve ser apresentado o balanço patrimonial. O balanço patrimonial pode ser apresentado assim, ó, o ativo de um lado e o passivo do outro, que a gente chama de colunas justapostas. Ou o ativo em cima e o passivo mais o PL embaixo, que a gente chama de coluna sobreposta. Então essa é a forma de apresentação do balanço. Agora vamos ver o seguinte, que a Lei 6.404, ela determina uma ordem correta que as contas devem ser apresentadas no balanço patrimonial. E é o que nós vamos ver agora, ó. Então vamos ver o ativo circulante. O que eu vou passar aqui agora é um plano de contas. O ativo circulante, as contas no ativo têm que ser classificadas segundo o grau decrescente de liquidez. Ou seja, aquelas contas que têm maior probabilidade de virar dinheiro até as que têm menor probabilidade de serem convertidas em dinheiro. Então, no ativo circulante, a primeira conta que tem a aparecer é o caixa. Por quê? É o próprio dinheiro. Em seguida, é o banco. Então, é o dinheiro que está lá no banco. Essa ordem, na hora que for montar um balanço, ela tem que ser desse jeito. Primeiro o caixa, depois o banco. Depois a aplicação financeira de liquidez imediata. O que é essa aplicação financeira de liquidez imediata? É o dinheiro que está lá no banco e que pode ser resgatado dentro de 60 dias. Tem alguns autores que falam que a aplicação de liquidez imediata é até 90 dias e outros falam que é 60. Então vamos considerar aí que é até 90 dias. O que for de aplicação financeira, que é acima de 90 dias, vai aparecer mais embaixo aí no ativo circulante. Então a aplicação financeira de liquidez imediata, ela vem logo abaixo de banco. Depois vem clientes ou duplicatas a receber, ou cheques a receber, ou títulos a receber. Porque primeiro a empresa tem que ela vende para depois receber. Por isso que o estoque vem logo embaixo. Primeiro ela tem que vender esse estoque. Vendeu o estoque, aí é depois que ela vai receber, quando o cliente for pagar. Então essa ordem tem que ser certinha. Caixa, banco, aplicação financeira, clientes. Depois os estoques. Os estoques são divididos em diversos tipos de estoque. Na contabilidade geral, se trabalha apenas com estoque de mercadoria. Então, o estoque, primeiro vem as mercadorias, matéria-prima. Aqui não tem uma ordem certa dentro do estoque, não. Produtos em processo, depois produtos acabados. Então, o que acontece? O estoque vem logo depois de clientes.
vai se trabalhar com mercadoria só na contabilidade geral. Então, primeiro caixa, depois banco, depois aplicação financeira, depois clientes, depois estoque, no caso aqui mercadorias. Em seguida, adiantamento a fornecedores. Por que adiantamento a fornecedores aparece no ativo circulante? É porque se a empresa adiantou um dinheiro para o fornecedor, é sinal que o fornecedor está devendo alguma coisa para a empresa. Então gerou um direito para a empresa. O que o fornecedor está devendo para a empresa? A mercadoria que ele tem que entregar para a empresa. Então adiantamento a fornecedor vai aparecer no ativo circulante. Aí depois vem, aí aqui não tem mais ordem não. A ordem aqui é que outros créditos têm que ser sempre no final. Então, adiantamento de salários. A empresa adiantou salário para o funcionário. Se ela adiantou um salário para o funcionário, é sinal que o funcionário não faz jus ao salário ainda. Então, a empresa tem o direito de receber o serviço do funcionário, ou seja, o funcionário trabalhar. Então, por isso que aparece aqui, gerou um direito para a empresa. Ainda não é uma despesa esse salário. E depois, despesa do exercício seguinte ou despesas pagas antecipadamente. Quando a empresa antecipa o pagamento de uma despesa, é sinal que ela tem um direito de receber alguma coisa. Então, por exemplo, a empresa pagou 12 meses de aluguel. Ela já usufruiu do imóvel? Não. Então ela tem um direito. Essa despesa paga antecipadamente só vai realmente virar uma despesa e vai sair do ativo quando passar o primeiro mês de aluguel. Então ela antecipou 12 meses de aluguel a R$ 1.000 cada mês. Então ela antecipou R$ 12.000. Passou o primeiro mês, essa conta aqui, despesa do exercício seguinte, não vai ser mais 12 mil, vai ser 11 mil. Por quê? Ela já usufruiu um mês de aluguel. Então ela não tem mais esse direito. Todo mês que ela for usando o imóvel, vai perdendo esse direito mensal. Ao que chegar no final do ano, vai sumir essa conta aqui, porque ela já usufruiu do imóvel. Então ela é um direito porque a empresa pagou antecipadamente. E por fim, outros créditos. Outros créditos são aquelas pequenas contas que aparecem com valores pequenos, que o contador pode somá-las e apresentar no balanço como outros créditos. Essa é a última conta. Então, lembrando, caixa, banco, aplicação financeira, cliente, estoque de mercadorias e adiantamento a fornecedores tem que aparecer nessa ordem certinha que está aqui. Aí depois os outros, adiantamento de salário, despesa do exercício seguinte ou qualquer outra conta que for aparecer, não tem uma ordem certa aqui dentro não. Desde que por último fique outros créditos. Agora vamos ver o ativo não circulante. Qual que é a ordem que tem que aparecer no ativo circulante? A ordem correta é primeiro realizável a longo prazo, depois investimentos, depois imobilizado, depois intangível. Dentro do realizável a longo prazo não tem ordem certa, dentro dos investimentos não tem ordem certa, dentro do imobilizado também não tem uma ordem certa e dentro do intangível também não tem uma ordem certa. A ordem certa tem que ser realizável a longo prazo, depois investimento, depois imobilizado, depois intangível. Então, o que é o realizável a longo prazo? Eu coloquei clientes aqui a título de exemplo, porque normalmente não vai aparecer clientes no realizável a longo prazo, mas pode acontecer. Quando aparecer clientes sem especificar se é curto ou longo prazo, vai ser uma conta de curto prazo. Nesse caso aqui, esse cliente aqui dentro do realizável a longo prazo são aqueles valores que a empresa tem a receber de clientes que acima de 12 meses, ou seja, só daqui a 13 meses é que vai ter a receber desse cliente. Por isso que ela vai aparecer aqui. Isso é só um exemplo. Investimentos. Nós colocamos investimentos aqui, ó, participações permanentes em outras sociedades. É quando a empresa compra ações de outras sociedades. Isso, a princípio, não tem a ver com a atividade operacional dela, mas é um bem. Na realidade, aqui é um bem. O imóvel não de uso é um bem também. Por quê? A empresa, não, quando fala não de uso, é porque ela não está utilizando na atividade operacional dela. Se for imóvel de uso, é porque ela está usando na atividade operacional, não fica em investimentos. Obra de arte. A empresa comprou uma obra de arte, colocou lá na sala da diretoria. Isso tem a ver com a atividade operacional dela? Não. É um bem? É. Então vai aparecer aqui como investimento. Essa participação permanente em outra sociedade está mais para direito do que para bem. Imobilizados são aqueles, como eu disse, aqueles bens que a empresa utiliza na atividade operacional dela. Então ela está utilizando esses bens no dia a dia dela. Eu coloquei uma ordem aqui, mas não tem uma ordem certa aqui dentro. Eu coloquei uma ordem que é o mais fácil de transformar em dinheiro até o que é mais difícil. Então primeiro vem móveis e utensílios. Móveis e utensílios são os móveis da empresa. Tem que tomar cuidado porque se tem um valor. Se você comprar uma cadeira
de R$ 500, ele não vai aparecer aqui, porque existe uma regra que fala, se não me falha a memória, que todo móvel que você comprar abaixo de R$ 1.200, que a empresa comprar, não aparece aqui no imobilizado, só o que for acima de R$ 1.200. Por exemplo, uma faculdade que comprar uma cadeira de R$ 200, a princípio isso não entraria no imobilizado dela. Mas como a empresa precisa das cadeiras para poder acontecerem as aulas, então essas cadeiras, sem elas não consegue, a empresa não consegue operar, no caso uma faculdade, então mesmo sendo abaixo de R$ 1.200, ela vai ter que imobilizar isso, vai aparecer no imobilizado. Isso é só a título de curiosidade. Depois vem máquinas e equipamentos, são os equipamentos e a máquina que a empresa utiliza no dia a dia dela. Os terrenos, se ela tem um terreno que ela está utilizando ou pretende utilizar esse terreno, vai aparecer aqui. Um prédio que ela tenha, que ela está utilizando, um veículo que ela utiliza, as ferramentas. Então tudo aqui no imobilizado são aqueles bens que a empresa utiliza no dia a dia. Se ela comprou um bem com a intenção de não utilizar, mas de alugar ou deixar lá só para, por exemplo, para alugar, vai aparecer no investimento. Ou ela está pensando em comprar um terreno e está pensando em vender, comprou só para poder ganhar dinheiro com ele, porque sabe que ele vai valorizar rápido. Isso vai aparecer lá no investimento. E no intangível são os bens incorpóreos. Um software. Você pega no software? Não. Então ele vai aparecer aqui. Uma marca e patente que a empresa comprou vai aparecer aqui. Uma franquia, olha que curiosidade. Uma franquia aparece no intangível. Mas quando que ela vai aparecer? Por exemplo, uma empresa de chocolate, uma indústria resolveu comprar a franquia da Cacau Show. Aí ela pagou uma taxa de franquia. Essa taxa de franquia que vai aparecer aqui. Mas se a empresa não pagou uma taxa de franquia nenhuma para utilizar essa franquia de outra empresa, se ela não pagou nada para utilizar a franquia, aí não vai aparecer nada aqui. Mas normalmente as franquias cobram. Então, olha, essa franquia aqui não é uma franquia da própria empresa, ela comprou uma franquia de outra empresa. E ela não comprou a outra empresa, ela comprou só o direito de abrir uma loja de outra empresa. Aí vai aparecer aqui. Isso é muito raro de aparecer, mas pode aparecer. E o passivo circulante? Agora nós já vamos para as obrigações. Então aqui também não tem uma ordem certa. Normalmente aparece empréstimo, financiamento e fornecedores. Aqui foi colocado empréstimo e financiamento junto, mas normalmente a gente apresenta numa aula, no exercício de contabilidade, empréstimo separado de financiamento. Então, empréstimo e financiamento são aqueles empréstimos e financiamentos que a empresa tem para pagar nos próximos 12 meses. A mesma coisa fornecedor, o que ela tem para pagar de fornecedor nos próximos 12 meses. Uma duplicata descontada aparece aqui também. Então, por exemplo, a empresa vendeu para um cliente, essa empresa vai e tem um direito a receber de um cliente, daqui a 60 dias ela tem a receber de um cliente, ela emitiu uma duplicata para esse cliente, e ela resolve descontar essa duplicata, ou seja, ir lá no banco e receber o dinheiro antecipado. Essa operação de antecipação desse dinheiro não deixa de ser um empréstimo, vai aparecer como duplicata descontada. Todas as obrigações fiscais da empresa, então um ICMS que ela tem a recolher, um IPI, uma provisão para o imposto de renda, ou seja, ela está provisionando que vai ter que pagar o imposto de renda ou o imposto de renda a pagar, um PIS a recolher, COFINS, então tudo que tiver escrito a recolher, a pagar, é uma obrigação e vai aparecer aqui no circulante. Se não vier especificado se essa obrigação é de curto ou longo prazo, vai ser sempre considerada como curto prazo, então vai aparecer no circulante. As obrigações sociais, por exemplo, salário a pagar, FGTS a recolher, encargos sociais a pagar, provisão para 13º, provisão para férias. O que é essa provisão para 13º e provisão para férias? Todo mês que o funcionário trabalhar, ele faz jus a 1/12 do 13º e 1/12 de férias. A empresa vai pagar agora? Não, ela vai pagar no final do ano. Mas a obrigação, ela passa a existir a partir do momento que o funcionário faz jus a esse 1/12. Então, isso tem que aparecer no passivo circulante como uma obrigação da empresa. Adiantamento de clientes é quando o cliente adianta um dinheiro para essa empresa. Se o cliente adiantou o dinheiro para a empresa, é sinal que a empresa está devendo alguma coisa para o cliente, está devendo uma mercadoria, por exemplo, uma matéria-prima. Então, isso é uma obrigação da empresa, tem que aparecer aí no passivo. Um dividendo a pagar, então, por exemplo, dividendo é uma participação que os acionistas têm no lucro. Então, se ela não pagou ainda, está a pagar, vai aparecer aqui. E por fim, outras obrigações, que é a soma de obrigações pequenininhas que não precisa ficar discriminada no balanço. Essa ordem aqui, gente, não existe uma ordem correta. A ordem é
todas aquelas obrigações que a empresa tem que pagar mais rápido até aquela vai ter que demorar mais para pagar. Via de regra, a gente põe primeiro empréstimo, financiamento, depois fornecedor. E o resto vem numa ordem que não tem uma ordem certa. No passivo não circulante, vem aqueles empréstimos, financiamentos que vão vencer, que tem prazo de vencimento acima de 12 meses, ou seja, aquelas prestações do empréstimo financiamento que vão vencer do 13º mês em diante, ou seja, com prazo superior a 12 meses. E debêntures? Debêntures eu vou falar rapidamente, é quando a empresa está precisando de dinheiro emprestado, então através da intermediação do banco, de um banco, a empresa emite papéis que são chamados debêntures. Então, por exemplo, está precisando de 1 milhão, ela emite 10 debêntures de 100 mil reais. Quem vai comprar essas debêntures? São pessoas físicas, pessoas jurídicas, outras empresas, compram. E normalmente essas debêntures têm prazo de pagamento de 5 anos. Então, daqui a 5 anos as pessoas vão receber o dinheiro de volta com juros, costuma-se pagar uma participação nos lucros para os debenturistas, que são as pessoas que compram essas debêntures. Então a empresa está devendo para pessoas, pode ser física ou jurídica, esse recurso. E por fim, o patrimônio líquido, ele fica no lado do passivo porque ele é uma obrigação da empresa para com os sócios. Mas o patrimônio líquido é considerado capital próprio da empresa. Então quando a empresa é criada, os sócios colocam dinheiro na empresa. Esse dinheiro que os sócios colocam se chama capital social. Então é o capital que os sócios colocaram na empresa. E aparecem outras contas aqui nesse patrimônio líquido. Então aparece, por exemplo, reserva de capital, que eu não vou explicar agora, só para saber que o patrimônio líquido não é composto somente do capital social. Então aparecem essas reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, que não cabe explicar agora, reservas de lucro, uma parte do lucro ele serve para constituir essas reservas. Tem as ações de tesouraria, que a empresa compra ações dela mesma quando ela quer tirar essas ações do mercado, mas não interessa essa conta agora. E o que interessa aqui são prejuízos e lucros acumulados. Toda vez que a empresa tem lucro, esse lucro é transferido para essa conta de lucros acumulados. É como a empresa pode aumentar o capital próprio dela. Só uma observação, empresa de capital aberto não pode transferir o lucro para essa conta de lucros acumulados. Ela tem que ou utilizar esse lucro para reinvestir no negócio ou distribuir para os sócios. Isso mudou com a Lei 10.303. Então, isso já mudou para as sociedades de capital aberto. As demais sociedades, não, elas continuam transferindo o valor por lucros acumulados. Então, o patrimônio líquido, ele é composto do capital social, das reservas, ajuste de avaliação patrimonial, ações de tesouraria e lucro e prejuízo da empresa, ele vem aqui para o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido é o capital próprio da empresa. Cuidado, o capital próprio da empresa não é o capital social, é o patrimônio líquido, na qual o capital social faz parte. E o capital social é aquele capital que os sócios colocam dentro da empresa. Bom, feito isso, vamos fazer um exemplo. Depois de ter mostrado esse plano de contas, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos montar um balanço patrimonial. Tá vendo? Eu estou com várias contas misturadas aqui e nós vamos montar um balanço patrimonial utilizando essas contas. Então vamos lá, como a gente vai pegar essas contas, então como a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é o ativo circulante. A primeira conta que vem no ativo circulante é o caixa. No nosso exemplo lá, tem a conta caixa? Tem. E ela está com o valor de 20. Então primeiro caixa com 20, coloquei caixa 20. Segunda conta é banco. Então olha ali, coloquei banco 50 unidades monetárias ou 50 reais. A terceira conta que vem é a aplicação financeira de liquidez imediata. Só que no nosso exercício não tem ela. Então qual que é a próxima que vem? Vem clientes. Então aqui, coloco clientes 250. A próxima conta que vem, tem que ser nessa ordem, caixa, banco, aplicação financeira, que não tem no nosso exercício, clientes, e agora estoque de mercadorias. Estoque, 150 tem lá no nosso exercício. Se não tiver mais nada no nosso exercício, a gente encerra. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tinha despesa do exercício seguinte, 10. Agora nós vamos fechar o total do circulante. Qual que é o total do circulante? 480, a soma de 20 com 50, com 250, com 150 e com 10. Agora nós vamos montar o ativo não circulante. Tem realizável a longo prazo no nosso exercício? Não. Então vamos colocar direto imobilizado, porque também não tem o investimento. Tem imobilizado. E no imobilizado tem o quê? Máquinas, só, não tem mais nenhuma outra conta. Então vai encerrar assim, total do não circulante, 750 máquinas. Se tivesse realizável a longo prazo, se tivesse investimento, a gente ia colocar tudo aí. Se tivesse intangível, imobilizado, tem, nós colocamos. Se tivesse intangível, a gente colocava. Aí no final eu coloco o total do não circulante, que é a soma do realizável a longo prazo,
do investimento, do imobilizado e do intangível. No nosso caso, só tem imobilizado. E o total do ativo, que é a soma do não circulante com o circulante, que dá 1.230. Agora nós vamos montar o passivo. Passivo circulante lá tinha empréstimo, nós colocamos empréstimo 150. Como lá não fala se é curto ou longo prazo, então, quando não falar, é curto prazo. Tem um financiamento lá também, 200, nós colocamos aqui. E o total, e tem fornecedores, 100, e o total do circulante vai ficar 450. E lá estava escrito, me parece que financiamento de longo prazo. Se está escrito longo prazo, a gente tem que colocar no não circulante, igual eu coloquei aqui. Eu não repeti a palavra longo prazo, porque se está dentro do não circulante, pressupõe-se que é o quê? Que é longo prazo. Não circulante é longo prazo. Então estava escrito financiamento de longo prazo, por isso que eu coloquei no não circulante R$300 e eu ponho total do não circulante 300. O patrimônio líquido, nesse caso nosso, só apareceu o capital social, só tinha capital social nele, colocamos a capital social 480. Eu puxo o total do patrimônio líquido, que é 480, e o total do passivo vai ser a soma dos 450 do circulante, com os 300 do não circulante, com os 480 do patrimônio líquido, que vai dar 1.230. Percebam que o total do ativo é igual ao total do passivo. Por quê? O ativo é aplicação de recurso e o passivo é origem. Então, o total da origem tem que ser igual ao total da aplicação. Então, vamos lembrar agora, nesse balanço que nós montamos aqui, aqueles conceitos básicos. O total de investimentos da empresa é o ativo, então 1.230. O patrimônio bruto é o ativo, 1.230. Os bens e direitos é o ativo, 1.230. O total das origens é o passivo, 1.230. O capital de terceiros é os 450 do passivo circulante, mais os 300 do não circulante. 750 é o capital de terceiros. E o capital próprio é o 480 do patrimônio líquido. Então, essa empresa ela trabalha mais com capital de terceiros do que com capital próprio. Não é o ideal. O ideal é a empresa trabalhar mais com capital próprio. Vamos ver mais um conceito aqui. O patrimônio bruto já falei, que é o ativo, 1.230, menos as obrigações, que é 750, eu vou achar o patrimônio líquido, que é 480. Bom, espero que vocês tenham entendido esses conceitos básicos iniciais de contabilidade e também como que funciona o balanço patrimonial, a ordem de classificação das contas. Muito obrigado e até mais.